Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou mandar meus convitinhos enquanto o Instagram vai avisando que a gente entrou ao vivo. Esperar minha convidada entrar também. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando. Se você quiser mandar seus convitinhos também, nos ajudar a compartilhar, fiquem à vontade. Ai, gente, podia... Eu vi que tem como fazer grupo agora, né? Porque mandar em todos aqui, o Instagram testa a nossa vontade de mandar. Mas vamos lá, né, gente? Aí. Boa noite, mãe, Luiz Gabriel, Fabrine, minha convidada já entrou, Eliane, Mai, Evelyn, Elaine. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu já vou chamar minha convidada aqui. Nós vamos falar sobre os sabotadores e eu vou deixar a coach falar o que são sabotadores. Boa noite, Léo. Vamos deixar ela definir aqui e a gente vai fazer um bate-papo assim bem informal. Ela vai falar dos sabotadores, quais são os tipos, eu vou comentar o que a gente tem de dinâmica na constelação e vai ser uma coisa bem bacana. E a única coisa que eu já vou adiantar, que eu sei que ela me falou dos sabotadores, é que os sabotadores são aquele comportamento em excesso, gente. Então, assim, se vocês forem escutando e forem identificando alguma coisa, não precisa pirar, tá? Tipo, ai meu Deus do céu, quantos sabotadores eu tenho. Não. Agora, se for uma coisa que sim, é uma coisa que te incomoda, que tá em excesso, aí sim a gente pode te ajudar. E assim, interajam com a gente, pessoal. Qualquer dúvida, mandem que a gente vai comentando, beleza? Pra ficar uma dinâmica bem bacana. E vou te aceitar aqui, Fabrini. Já te aceitei. Acho que tá vindo. Aê! Boa noite, seja bem-vinda! Oi, tá me ouvindo bem? Sim, aqui tá tudo certo. Tudo certinho? Então tá Uhum. bom. Tô aqui te ouvindo. Pode concluir o seu raciocínio. Pode continuar aí, Nath. Já complemento. Boa noite a todos. Uhum. Então, não, era só essa introduçãozinha que eu ia fazer, vamos nos complementando aí aos poucos. Mas Legal. como tem gente nova aqui, né? Tem os seus seguidores, tem os meus seguidores, Sim, então vamos começar nos apresentando para que fique aí depois gravada também. Quem quiser saber da nossa história já nos acompanha. Então vou ótimo. começar, ok? Depois eu passo a palavra para ti. Legal. Meu nome é Natália Killing Koenig, eu tenho 26 anos, eu sou filha do Ederson e da Maristela, através deles eu sou filha amada de Deus. Eu moro aqui em Toledo, Paraná, com o Neto de Grande, que é o meu namorado. E essa é quem eu sou. Agora eu vou falar o que eu faço. Eu sou formada em Direito, eu tenho pós em Direito Notarial, Registral, Direito Público, enfim, sou advogada licenciada. Até o mês passado eu era assessora jurídica. E acontece que eu não era feliz na minha profissão, então eu tenho que contar um pouquinho, né, da transição que eu fiz, que é também com o que a Fabrini mexe, né? Essa questão da transição de carreira. Depois ela complementa isso daí. Eu não estava feliz na minha profissão. E no ano passado, faz um mês, um ano e um mês mais ou menos, que eu cheguei naquele fundo do poço, né? Não tô gostando do que eu tô fazendo, tô num emprego horrível, horrível, não dá, me dá nem vontade de sair da cama. Então, quando eu pedia pra Deus assim, resolve, que eu não tô aguentando mais, ele foi lá e resolveu. Falou, vou resolver essa tua dor, garota. Vou te mandar uns anjos aí pra mexer na tua vida e
só vai. E aí eu fiz a minha constelação. E eu fui fazer a minha constelação e identifiquei a situação que eu tinha com o meu pai. Porque assim, o nosso pai representa a nossa profissão. Então, quem tem problema com o pai, a questão do sucesso, né, satisfação profissional, até mesmo conseguir recursos financeiros, né, fazer dinheiro, tudo isso tem relação com o pai. E aí eu fiz a constelação, eu pude ver isso então, e a constelação mudou a minha vida. A constelação mudou meu pai? Não. Ela mudou a minha percepção. Ela me fez enxergar o que eu não via e ela fez eu perceber muitos eventos da minha vida com outros olhos. E aí, uma das perguntas que a consteladora me fez foi: por que você fez direito? E me incomodou profundamente o fato de eu não ter conseguido responder essa pergunta. Aí eu fiquei pensando, eu não sei nem por que que eu tô fazendo isso daqui. É óbvio que não vai estar no lugar certo que eu tô fazendo. E aí eu comecei essa jornada de autoconhecimento, fiz muitos cursos para me conhecer, e o meu objetivo era esse, descobrir o que eu queria fazer. Porque eu já sabia que eu não queria fazer, não queria continuar mexendo com o direito. Mas eu não tinha hobbies, eu achava que eu não tinha outra coisa para fazer. E eu sei que tem muita gente que pensa assim: ah, eu escolhi isso e agora, mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer mais nada. Mas tem solução. Se você buscar aí dentro, tem. E aí foi quando eu continuei nesses cursos e Deus continuou me mandando esses anjos para me dizer: olha, por que que você não mexe com isso? Nossa, você seria muito boa. Uma delas foi minha mãe, a outra foi meu namorado. Nunca vi você tão feliz falando de alguma coisa. Então, eu escutei os recados e no começo desse ano eu comecei então a fazer a minha formação em constelação familiar e tem junto a reprogramação biológica. Então, hoje eu sou consteladora e reprogramadora. Estou há um mês da formação completa, mas eu já fiz os módulos em que eu posso atuar. Hoje eu atuo com isso. E nesse meio tempo eu tive tantos desafios no trabalho. Eu descobri que eu não poderia melhorar no ambiente em que eu adoeci. Então, quando eu decidi que era realmente o fim daquilo, o universo conspirou para me tirar dali. Então, eu saí, efetivamente, eu não mexo mais com o direito. E agora eu sim estou em transição de carreira ainda. Por quê? Porque agora eu estou me consolidando na nova área, né? Estou é, criando marca, estou sendo conhecida agora pelo que eu faço nesse momento. Então, ainda estou em transição de carreira e foi quando a Fabrini me conheceu. E agora eu passo a palavra para você. Bacana, bacana. Deixa eu me apresentar então primeiro, mas já vou fazer esse gancho da tua introdução aí, que tem tudo a ver com o que realmente a gente vai evoluir aí para os sabotadores. Então, primeiro, eu sou a Fabrini Tecon, eu sou coach de carreira e propósito de vida. Então, eu também fiz a minha transição profissional. Na verdade, eu sou farmacêutica bioquímica, formada há mais de 20 anos. E desses 20 anos, eu trabalhei 15 anos na minha área, tive ascensão, fui feliz, mas sempre tive aquele anseio, né, de, opa, peraí, tem algo a mais, né? E também através do autoconhecimento, do aprofundamento do que realmente a gente, né, carrega aqui, né, no nosso divino mesmo, né, na nossa essência, é que a gente acaba indo em busca aí do autoconhecimento, e quanto mais a gente mergulha, seja através da constelação, seja através de outras ferramentas, outras metodologias, a gente vai descobrindo. E eu falo que o processo de crescimento, ele dói. Deu para ver na fala da Nath o quanto realmente não foi fácil, alguns momentos ainda não, ainda virão aí alguns vales, que eu falo que são picos e vales, né? Faz parte da evolução, faz parte do processo do autoconhecimento. E quanto mais você mergulha, ele dói, crescer dói, dá trabalho sim, né? E tem que ter coragem, e eu admiro a coragem da Nath de ter, né, visto onde que estavam esses gaps, trabalhado, curado, ainda a gente está numa eterna cura, né, Nath? Na verdade, você até está cada vez mais se aperfeiçoando nisso, né? De ver o quanto todos nós, precisamos curar aí as nossas feridas, né? E a gente está aqui para isso. A evolução é isso, esse é o processo, né? Exato. E crescer dói, dá trabalho e
é um processo solitário no sentido de que você com você mesmo, é só você que consegue fazer isso e tomar as decisões, né, Nath, de Uhum. poder desenvolver e ir em busca do que realmente você anseia, né? Sim. E essa questão de carreira, gente, muitas vezes pensa, mas transição de carreira é só mudar de profissão. Não. Na verdade, é você atender uma missão, né, que todos nós Uhum. temos aqui nessa Sim. existência, né? Então, nós somos, na verdade, espíritos vivendo uma existência material, né? Uhum. E isso é um tempo que nós não sabemos o tempo que é, mas é temporário, né? Uhum. Porém, a gente carrega na memória aí da nossa alma, da nossa essência, né? O que realmente é a nossa missão. Uhum. E fazendo o link aí com os sabotadores, que como eu já falei, né, a Nath teve a coragem de olhar para isso, né? Tá aí enfrentando as dores, já enfrentou muitas dores. Então, os sabotadores, o que que acontece? Até a Nath teve uma fala assim: é o excesso dele que nos prejudica. Por quê? Porque o Uhum. sabotador ele nasce lá na nossa infância. Ele nasce com a intenção de nos proteger, né? Então a gente tem Uhum. que ter muito cuidado para quem tem filho, né, Nath? Você vai ter ainda, né? Então, assim, quando a gente tem um filho, a gente cuidar, né, o quanto a gente impacta na fala, na emoção, na cobrança, no sentimento, essa criança, né? Uhum. Porque a Sim. gente carrega, a gente tem essa missão e a gente chega puro, e enfim, que a gente se molda a esse meio. E os sabotadores, eles nascem lá na nossa infância na intenção de nos proteger. Só que ele chega na fase adulta, o que que acontece? Vai para o excesso, e esse excesso acaba nos paralisando, acaba Uhum. nos sabotando. E por isso que muitas vezes a gente olha as pessoas que não conseguem responder, Nath, o que você não conseguiu responder de imediato, mas hoje você sabe o porquê. Uhum. Porque, na verdade, ela nunca, além de nunca parar para pensar, existe o sabotador ali, não Uhum. permitindo que ela olhe para isso. Ou, de certa forma, mostrando que aquilo não é importante, ou, de alguma forma, mostrando que não é esse o caminho. Isso que é a autossabotagem. Sim. Que a gente acaba ouvindo uma voz que está ali dentro e a gente acha que é a verdade, e, na verdade, a nossa mente ela é maravilhosa para criar coisas boas, mas ao mesmo tempo ela cria coisas não muito boas, né? A nossa mente Então, mente. a nossa mente mente pra gente, com certeza, Sim. né? E assim, Uhum. o medo, por exemplo, o medo é um sentimento que a gente transforma ele num monstro e esse monstro tem o tamanho do que a gente alimenta ele, né? Uhum. E como que a Sim. gente alimenta ele? Os sabotadores são um dos culpados, alguns dos culpados de nós Uhum. alimentarmos esse medo e esse medo nos paralisar. Então, quando a gente paralisa, quando a gente não consegue desenvolver ou encarar de frente o que realmente tem que ser visto, né? É nesse momento que realmente a gente nos auto-sabota, é um momento que a nossa vida trava, onde a gente sente que o negócio não está fluindo, mas aqui dentro tem algo maior que fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso olhar para isso, né? E o olhar para isso Uhum. que muitas vezes a gente não tem coragem, a gente não tem. Então, os sabotadores, eles nascem lá no nosso senso crítico. Nosso senso crítico todos nós temos, né, gente? E dentro do senso crítico vão nascendo esses sabotadores na infância e quando chega no adulto é o que impacta cada vez mais. E o que que a gente faz aí, Fabrini? A gente precisa ter o discernimento de enxergar, identificar em que momento eles estão ali, qual é a ação, qual é a emoção que eles trazem para a gente poder usar a nossa sabedoria, ou seja, o nosso lado sábio, para poder minimizar a ação dele, Uhum. sabe? Sim. Então é assim que a gente vai destravando, né? Onde a gente vai realmente destravando. Eu tô vendo, já comecei a ler aqui alguns comentários, ó. Quando a gente conhece a Libertador, realmente, quando você controla o que está no seu controle e a sua mente está totalmente no seu controle, sim, tudo muda, tudo melhora, né? Então, Uhum. existe vários exemplos, na verdade. Nath, você já identificou algum que você tem aí? Ai, deixa eu pensar. Aqueles que você tinha me falado.
Hum, Inclusive, dona Natália, agora ao vivo, vai se comprometer em fazer o teste dela completo, né, Nath? pois é. O teste dela Eu acho completo que para a gente trabalhar, já que ela já vem trabalhando, né? Porque ela já despertou aí, né? sim. Eu acho que eu tinha muito do inquieto Do inquieto. Uhum. e do insistente, eu diria. Isso, Acho que legal, são os dois que eu consigo identificar com mais facilidade, assim. bacana. Então, veja, o inquieto, né? Deixa eu só explicar um pouquinho antes, gente. Neurocientificamente é provado que o nosso cérebro, o lado esquerdo ele está o lado das emoções e o lado direito ele está o nosso lado mais racional. E aonde que estão os nossos sabotadores? Junto das nossas emoções, tá? Uhum. A gente mesmo, né, cresce aprendendo a mexer a mexer com as emoções, né, dos outros. Não tem a criança que chora, por que a criança chora? Porque ela quer atenção. Então ela mexe com a emoção de quem? Da mãe, do pai. Então os sabotadores, eles nascem ali na infância justamente junto do lado emocional. Então, o inquieto, como a Nath deu exemplo, o que que acontece? É aquela pessoa que sempre ela está buscando novidade. Muitas vezes ela é até vista como uma insatisfeita. Nossa, mas de novo, né? Está em busca de uma nova ideia, e mais uma ideia, e mais uma ideia. Mas o que que acontece? São pessoas que às vezes começam a ler um livro, não termina, já começa outro. Por quê? Porque ela sempre está em busca da novidade. Mas Uhum. por que isso? Isso é uma fuga, gente. É uma fuga, muitas vezes, de conflitos que foram gerados lá na infância. Então, assim, ó, eu vou ser inquieta porque eu estou buscando algo para tirar minha dor. Faz sentido? Uhum. O, Sim. insis- o insistente, o que que acontece? É aquela voz que traz para você a insistência da perfeição. Ele faz tudo perfeito, ele quer entregar tudo perfeito, então muitas vezes perde prazo, refaz o trabalho para ver se está perfeito. Só que a perfeição, gente, a perfeição não existe, porque o meu conceito de perfeição pode ser diferente da sua, entende? Sim. Pode ser que o que eu te entregue, considerando como não perfeito, seja perfeito para você, ou vice-versa. E esse insistente, o que que acontece? Ele é aquela criança que muitas vezes lá na infância foi cobrado para ser o certinho, o perfeito, sabe? Então, até eu estava dando um exemplo do hiperrealizador, que inclusive é um que eu trabalho bastante em mim. Então, o hiperrealizador, gente, ele está fazendo toda hora um monte de coisa. Ah, Fabrício, mas isso não é legal? Ele não procrastina. Sim, ele não procrastina, mas ele não relaxa. Então, assim, é aquela pessoa que quando senta para assistir um Netflix, por mais que ela tenha concluído as 20 mil tarefas que ela achou que ela tinha que fazer durante o dia, ela ainda acha que se sobrou tempo é porque ela deixou de fazer alguma coisa. Uhum. Então, o hiperrealizador, ele sempre está fazendo. Sempre, sempre está fazendo. Só que daí, de tudo isso que você faz, o que que realmente está te aproximando do resultado que você quer, do teu sonho, da tua meta, do teu objetivo? Entende? Uhum. E tem muita gente que fala assim, eu queria 30 horas no dia. Gente, eu já tenho 24 horas porque é o suficiente para todos nós, né? Então, assim, Sim. 30 horas no dia para quê? Mais 6 horas, sendo que às vezes nem meia hora, nem uma hora você está dedicando realmente ao que te interessa. Porque ser multitarefa, gente, não quer dizer que é produtivo, Uhum. né? Sim. Você Uhum. pode fazer um monte de coisa no teu dia, ir no banco, limpar a casa, cuidar de filho, levar filho, ir no mercado, fazer um monte de coisa, trabalhar, mas você querer, sei lá, se programar para uma viagem e você não usar esse tempo, sei lá, para onde que eu vou, quanto tempo eu vou ficar, tem que tirar passaporte ou não, sabe? Entende? Claro, isso é um exemplo muito simples, né? Mas quanto você se dedicou realmente para isso que você quer? O que você está Uhum. construindo no teu dia a dia? Já me identifiquei. Olha lá, Elaine. Elaine, você já conta aí para nós. Ainda faltam, são 9, ainda faltam 6. Falei de 3 até agora. Sabe, deixa eu só fazer um link aqui com a Sim, por constelação. favor. Na constelação, a gente não tem um nome, assim, né, para os sabotadores. Sabotadores são comportamentos, né? Então, a gente joga no campo da constelação e vai identificar o que que aquele comportamento que a pessoa tem vai nos trazer. Mas existem algumas análises, assim, de um indicativo, né?
por exemplo, assim, os que você já falou, então. A pessoa que tem o sabotador inquieto, né? Ela não relaxa, ela sempre está buscando alguma coisa, alguma novidade. Então, na constelação, se você jogar no campo, o que pode nos mostrar é uma pessoa que está buscando alguma coisa, está buscando alguém, algum excluído da família, porque ela sempre está Ok. procurando alguma coisa. Então, o que que é um Uma excluído, né? explicação. Exatamente. Um Uhum, excluído é uma pessoa que ou ela é deixada de lado, ela é uhum. realmente excluída por conta do seu comportamento, ou uma pessoa que ninguém sabe que existe. Algum aborto que ocorreu na família, né? Então, assim, pode ser isso. Não digo que é, né? Na constelação nunca Sim. é. Tudo pode Uhum. ser, mas é um comportamento que a gente identifica. Uma pessoa que sempre está buscando algo, é aquela pessoa que entra no campo da constelação e ela fica, sabe? Olhando, olhando. Ela está procurando alguém. Então, realmente pode ser uma exclusão. Tanto de uma pessoa que faz parte da família, mas que todo mundo rejeita o comportamento, isso é uma exclusão e ela vai influenciar na sua vida, ou Sim. um aborto, tanto feito quanto espontâneo. Pode ser isso. Ou às vezes, até, eu não sou entendedora, tá? Mas ouvindo ela falar, e como né, eu já participei do outro lado, ou até às vezes que nem sabe, né, que existe, né? Tipo, filhos, como é que é? Não reconhecidos, que fala? Que às vezes Assim, nem a tipo, pessoa sim. sabe, pode Uhum. ser, né? Acontece, né? Sim, com certeza. Pode acontecer, né? Mas Uhum. faz todo sentido mesmo, Nath. O inquieto, ele sempre vai. Só que pense, ele sempre está fugindo também. Ele está Sim, nessa sim. busca de novidade porque ele está fugindo de uma dor, fugindo de um conflito, fugindo de Uhum. algo, Sim. tá? Ou na busca dessa solução, por exemplo, na constelação que você deu agora, é algo que está ocasionando para ele hoje, quando ele encontra para solucionar aquela situação, certo? Sim. Uhum. Sim. Bacana, A bacana, partir sim. do momento, né, na constelação, né, quando o excluído é reconhecido, a situação tende a Amenizar. se desfazer. Uhum. Até desfazer, né? Depende do grau de Sim, envolvimento, de representação que aquilo tinha, né? O perfeito. outro que a gente já falou também, que é do insistente, né? Aquela Uhum, pessoa perfeccionista, que ela não consegue delegar, é uma criança que cresceu rápido. O que pode ser, né? Existem aquela questão, ela cresceu rápido por quê, né? Por que essa criança teve que crescer rápido? Os pais quais foram não as estavam. responsabilidades que ela teve que É, assumir antes da hora, né? uhum. O que que acontecia? Os pais não estavam disponíveis, por quê? Quais eram as dores que esses pais tinham para não estarem disponíveis para os próprios filhos, né? Então a Uhum, criança tem que crescer, ela tem que ser autossuficiente mesmo, porque ela não tem pais disponíveis, ela tem pais que estão tão perdidos na dor deles que ela tem que se, ou ela cresce sozinha, ou ela vai ficar criança para sempre, e ninguém vai cuidar dela. exatamente. Outra coisa também pode ser julgamento em relação a esses pais também, né? Uma pessoa perfeccionista geralmente é uma pessoa que julga muito a mãe. Tudo tem que ser Uhum, perfeito. Ela julgava o comportamento da mãe, sabe? Do tipo, eu não vou fazer igual, eu vou fazer diferente e tem que ser melhor. aham, E quando a pessoa é mulher e ela tem esse comportamento de eu me basto, eu não consigo delegar, eu faço melhor, pode ter a ver com memórias de guerra, em que uhum, praticamente todos nós temos memórias de guerra no nosso sim, sistema, né? Porque as guerras são recentes, até hoje acontecem novamente, né? uhum, Então, são memórias em que os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que ficar sozinhas. E muitas vezes esses homens não voltaram da guerra. Então, além de uhum, cuidar dos filhos e da casa, elas se inseriram no mercado de trabalho. E aí sim, eu me basto, eu tenho que me sustentar, eu tenho que controlar a casa, trabalhar. E fica uma pessoa que tem um feminino muito machucado, porque aquilo fez muita falta. Então, ocorre um desequilíbrio, né, de feminino e masculino. Então, a constelação pode mostrar isso, a necessidade de equilíbrio entre o feminino e masculino, porque todos nós somos feminino e masculino, né? Nós sim, somos sim, nosso pai e nossa mãe. Então, tem que ter um equilíbrio. exatamente. Na verdade, existe a lei universal, né, que fala que tudo vem a lei do gênero, né?
que tudo tem o seu pai e a sua mãe, tudo tem o seu lado masculino e feminino, e nós, Uhum. né, também temos, né? Mas é Uhum. bem isso, é bem esse link mesmo, sabe, Nath? E o hiperrealizador, se você for ver, até em relação a isso que você está falando, né, é uma questão de sobrevivência, né, que você deu o exemplo, Sim. é sobrevivência, por isso que eu me basto, por quê? Porque eu tive que sobreviver, né? Uhum. Mas também assim, ó, pensa, gente, o que a gente faz, né, às vezes, eu tô me colocando, né, como mãe falando isso, porque o hiperrealizador é aquela criança que ele, assim, ele é muito exigido que ele, digamos, tire um 10. E quando Uhum. ele tira o 10, ainda ele ouve assim, ah, mas você não fez mais nada que sua obrigação. Você sempre, você só estuda, Sim. entende? Então, esse hiperrealizador, ele fica assim, tá, mas como que eu vou agradar? Entende? Tipo, ele sempre está Uhum. buscando mais, o plus, ele quer ser o 20, o 100, o 200, ele quer ser. Por isso que ele sempre está fazendo. Só que isso faz Uhum. com que ele seja estressado, ele não relaxa, porque ele está o tempo todo ali em movimento e ele não consegue descansar. E a gente sabe que não só o nosso corpo físico, mas o mental, o emocional, a gente precisa fazer pausa. Sim. Pausa é importante, porque senão isso começa a somatizar e o que que acontece? Dores, dores físicas, doenças, patologias, né? Uhum. A gente sabe Sim. que tem muita. Na minha cabeça, na verdade, eu acredito que todas as doenças estão, elas nascem no emocional mesmo, né? Porque para mim, Sim. assim, gente, onde há uma mente sã, não existe um corpo doente, né? Concorda? Se desenvolvem ou se desencadeiam, porque, por exemplo, ok, genética, né? A minha família toda tem câncer, mas é teu emocional que vai fazer ele se desenvolver em você ou não. Depende Exato, disso. exatamente. Bem isso. Bom, falamos então do insistente, do inquieto, do hiperrealizador. Nós temos aí quem mais? Temos o hiperracional. O hiperracional é aquela pessoa que passa aquela imagem que é até fria, não tem sentimentos. Por quê? Porque é aquela criança que a gente falava assim, ó, não chora, engole o choro. Para que chorar? Não vai resolver nada chorar. Não é impedir, é represado aquela vontade de pôr para fora a emoção, sabe? Aí nasce esse adulto que não gosta de mimimi, não é de mimimi, não se faz de vítima, mas ao mesmo tempo não suporta que os outros cheguem perto deles cheio de mimimi. Então, o Uhum. hiperracional, ele sempre, o nome já fala, ele vai levar sempre para a razão, sempre para o racional, e ele vai represar as emoções. Só que nós sabemos o mal que faz, inclusive desencadear aí, como a Nath falou, em patologias, de você represar essas emoções, Uhum. né? Então, Com isso certeza. nasce justamente quando você, né, começa, não, não chora, não, não foi nada, não, não, sabe? Ou uma perda, né? Uma perda lá atrás, claro, não vai Sim. resolver chorar, tipo, não teve o luto, né? Uhum. E foi obrigado tipo, a vida que segue, nós precisamos sobreviver, né? E o Muitos luto, ele casos, precisa ser vivido, né? Todas claro, as sentido, Um luto não vivenciado te deixa em contato com a morte do resto da sua vida. Então, assim, você tá vivendo ou sobrevivendo? Você é, tá caminhando para qual lado? Para tua vida ou para morrer? Então, assim, o sim, luto ele tem fases e ele tem que ser vivido. E existe uma sugestão: uns 6 meses tá bom. Mais do que isso, você começa a entrar muito em contato com a frequência da morte mesmo. Você chega a querer morrer com a pessoa que morreu. E o teu corpo baixa vai te levar para frequência, né? isso. Uhum. E o teu corpo vai te levar para isso se você não sair. Exatamente. E isso até é a questão até de assunto de outra live, assim, sabe, Nath? Que é essa questão de você Sim. realmente, tipo, por isso que todos nós temos um propósito aqui, gente, né? Cada um por si. Eu falo que a gente chega sozinha, praticamente a gente vai embora sozinho, né? Uhum. E isso faz parte da nossa missão aqui mesmo. Por isso que, quando eu falo de transição de carreira, gente, não é só mudar a carreira, é você fazer o que você ama, né? Fazer o que ama em prol não só da sua missão, mas do outro também, sabe? Sim. Do Uhum. outro. Bom, temos também o quê? O prestativo, né? O prestativo, daí vocês vão falar assim: ah, mas prestativo não é tão bom ser prestativo. Pensem que tudo é no excesso, tá? Até água em excesso faz mal. Então, assim, o prestativo é aquela pessoa que faz tudo pelo outro, daí ele não sabe dizer não, ele só fala sim, daí ele vai assumindo, assumindo, assumindo. Uhum. Mas por que que ele faz isso?
Porque ele está em busca de atenção, em busca do amor. Tipo, olhe para Sim. mim, eu faço tudo por você, né? Uhum. Olha, e olha quantos prestativos a gente vê por aí, né? Nesses Sim. relacionamentos doentios que a gente vê, né? Uhum. Da pessoa não saber dizer não para o outro, se anulando, não olhando para si. E a pessoa, quando perde, muitas vezes, essa pessoa que ela põe no centro da vida dela, a vida dela acabou, Uhum. né? Sim. Então, isso Uhum. também, né, de você depositar a tua vida no do outro, né? Cada um de nós tem a nossa essência, cada um de nós tem o nosso propósito, a nossa missão aqui. Né? Então, cada um no seu lugar, né, Nath? Cada um no seu devido lugar, que eu sei Sim. que a constelação também trabalha isso, né? Pois Sem é. pesos que não são seus, né? Uhum. Sim. E o prestativo é aquela pessoa que ela quer agradar todo mundo, né? O tempo Uhum, inteiro. E aquela pessoa até que é chata, porque exato, dá vontade de falar assim: não, não, eu só quero ficar aqui no meu campo, sem nada, não precisa. E ela, e exatamente. ela faz por isso porque, como você falou, ela busca e ela quer reconhecimento. Então, Uhum, assim, quando a gente joga isso para constelação, de quem que ela espera reconhecimento? Do pai? exato, Da mãe? isso. Que criança que ficou perdida ali no boletim que ela mostrou e foi assim, não fez mais do que a sua obrigação. Isso, exato, exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Então, o prestativo. E assim, gente, o sabotador faz a gente sofrer, tá? Até vou deixar um Sim. pouquinho para o fim, né? Porque no fim, né? Como que a gente vai identificar diante de tantas vozes aqui dentro o que é sabotador e o que não é? Vou falar lá no fim, tá? É que é a maior dúvida das pessoas, tá? Uhum. Enfim, que daí o prestativo é bem isso que a Nath falou, né? E ele se anula, ele só faz pelo outro e não sabe dizer não. E não é uma questão de altruísmo, gente, porque o altruísta é aquela pessoa que faz pelo outro sem querer algo em troca. E o prestativo ele faz querendo atenção. Tem pessoas que até numa situação doente se sentem melhores do que não doente. Por quê? Porque quando está doente chama a atenção de quem gostaria. Vocês já pararam para Sim. pensar nisso? Você veja como é doentio, né? Uhum. Tem Doentio. um autor, eu não sei qual é agora, não vou lembrar, mas tem um autor que define isso como síndrome da boazinha ou do bonzinho. Ele é uma Exatamente. pessoa boazinha, ele tá ali pra tudo, ele faz tudo, ai, e existe. E assim, o que que é isso? É quase um, muitas vezes também, é um implorar por. Ela quer salvar tantas pessoas e ela tá implorando que salvem ela. Assim, Exato. quando você diz que não é altruísta, né? É, não é É, uma doação. Ela quer pra ela. Então, assim, ela quer reconhecimento ou ela quer ser salva. E quanto exato. mais ela faz, mais ela grita: me salvem, me tirem daqui. Olhem para mim, né? Exato. Uhum. Exatamente. Bom, qual outro que temos? Temos a vítima, né, gente? Vítima é a própria palavra já fala, né? A pessoa que Sim. também precisa da atenção do outro se fazendo de vítima, mas também uma pessoa que falta muita alta responsabilidade, porque ela culpa os outros, ela culpa a situação, ela culpa o governo, ela culpa o país, ela culpa tudo menos ela. Ela não consegue olhar para ela. Ela só se faz de vítima, né? Então ela é a coitada, ela é ó céus, ó vida, e agora, né? Então, Uhum. são pessoas realmente que precisam. Primeira coisa é conhecer, se conhecer mesmo, olhar para dentro, né? Deixar o vitimismo, é aquela coisa. Todos nós temos um herói dentro de nós. E para o herói aparecer, você tem que matar a vítima que tem em você primeiro. Porque Sim. a vítima e o herói não andam juntos, gente. Não andam juntos. Não tem como você ser vítima e herói ao mesmo tempo. Ou você mata a Uhum. vítima e você e o herói aparece, ou você vai abafar ele sempre no teu vitimismo. E Sim. todos nós temos esse herói dentro de nós, né? O herói que eu digo, a Uhum. força aqui, a força divina mesmo, né? De poder tudo, de ser capaz de fazer tudo, né? Sim. E uma vítima, ela sempre busca um agressor. Então, ela Claro, ela é vai uma encontrar um vítima, agressor. ela é uma Ela vítima. vai encontrar um agressor no trabalho, no círculo de amigos, na família. Ela vai encontrar. E a pessoa às vezes não é ruim com você porque ela quer, é porque você precisa que, porque você é vítima. Então Uhum. alguém precisa sempre ser o teu agressor.
E a partir do momento, muitas vezes, que você deixa de ser vítima, essa pessoa para de te incomodar. E para complementar ainda isso, Nath, raciocina comigo, tá? Pessoal Uhum. aí, né? Não só Nath, mas o pessoal. Veja, existe um vilão. Para ter uma Uhum. vítima, existe um vilão que precisa ser salvo por um herói, Sim. tá? Uhum. E os vilões, sabe quem são os vilões? Os sabotadores, tá? Quem que alimenta a vítima? O sabotador. É o que a Nath está falando. Precisa ter um agressor, um vilão, né? Uhum. Então, Sim. quando o vilão existe e a vítima se sente vítima, ela precisa ser salva pelo herói, só que o herói está dentro dela. Então, Uhum. como que você elimina a vítima? Matando o vilão, que é o sabotador, e o herói saindo. Sim. Uhum. Faz todo sentido. Trazer a vítima para a autorresponsabilidade é o essencial, né? Porque uma vítima, ela não pode se ajudar, porque ela nem reconhece que ela precisa de ajuda. Então, Sim, assim, sim. o primeiro passo da pessoa que é vítima é se colocar na autorresponsabilidade. Por exemplo, assim, numa constelação, uma pessoa que é muito vítima não consegue dar um Uhum. auxílio. Ela não consegue ver, porque Se ela ela não vai abrir, né? não, porque ela vai te procurar esperando que você fale assim: ah, o problema é verdade, é o teu pai. Não você. É verdade. É isso aí. Faz todo sentido, né? Uhum. Qual mais temos, Nath? Controlador. Uhum. Controlador é aquela pessoa que controla o mundo, ela quer tudo do jeito dela, e daí ela fica estressada e ela estressa quem tá perto dela, porque dela não delega, ela não confia, ela acha que só ela vai fazer, então ela não confia no outro, mas veja o quanto essa pessoa sofre, né? Essa é Uhum. aquela criança, assim, ó, que se viu muito sozinha, assim, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que me virar sozinha? E se eu sou sozinha, eu tenho que controlar tudo, né? Uhum. Então, Sim. ela foi muito, não é uma questão de abandono e nem de rejeição, mas, assim, às vezes até uma questão, que tem muitos clientes que falam assim, né? Não, mas eu tive uma infância feliz. Gente, os sabotadores, eles nascem independente de uma infância feliz ou não, tá? Sim. E, assim, ó, devido à questão de repetir padrões, né? Então, assim, Uhum. muitas vezes, quando realmente você enxerga, né, de que o que foi te dado foi o melhor, o que foi também ensinado aos que te ensinaram, né? Como um certo, como o certo. Então, a gente, não, ao invés de ficar arranjando culpados, né, a gente precisa, como a Nath falou, não, a culpa é do seu pai. Não, olha para você, né, carrega o que é seu, né? Querendo ou não, ele repetiu o que foi ensinado a ele. E ainda bem que você está Uhum. tendo discernimento e oportunidade de mudar isso e quebrar esse ciclo, né? Sim. Então, o Uhum. controlador é aquela criança que às vezes até tinha uma situação de família, um irmão doente, ou até um pai, uma mãe que sempre estava doente, e daí muito internamento e aquele medo iminente da perda, sabe? Então, Uhum. assim, deixa eu controlar o que está aqui na minha mão, porque também, sabe, não sei que situação vai acontecer, então acaba controlando demais. Ela não pode soltar, né? Porque em Não alguma solta situação nada. ela soltou e daí deu errado. Exato. Então, Ela não corre riscos, sabe? Ela uhum. não corre riscos. Ela tem que ter tudo controlado com ela, né? Só que daí ela acaba absorvendo muita responsabilidade que não é dela, Uhum. carregando peso que não é dela, né? Uhum. Temos o esquivo, gente. O esquivo é aquela pessoa que foge de problema, que sempre está à espera de um milagre, né? Tipo assim, eu tô com um problema aqui, mas eu não quero olhar para ele, ele vai se resolver sozinho ou quem vai resolver para mim? Por quê? É aquela criança que tinha muito conflito em casa, muita briga, e daí ela doía e ela queria fugir daquela dor, e daí ela esquiva. Tipo, eu vou cuidar aqui da minha vida, fazer outra coisa, vou pensar positivo. Só vou pensar positivo, entende? Só que isso não resolve o problema pensar positivo, né? Por isso que eu falo, Uhum. estão praticamente à espera do milagre, né? E daí o esquivo, o que que acontece? O problema vai tomando uma proporção que chega uma bola de neve que daí explode, né? Então, daí Uhum. entra a ser negligente, irresponsável, sabe? Isso leva a um adulto irresponsável, né? Não Uhum. saber solucionar os seus problemas, né? A dor é tanta que ele, solução de um problema para ele, dói demais. Então, ele prefere, claro, ele não quer ter problemas, ninguém quer, mas os problemas existem. E Sim. daí ele tá ali lutando para aquilo, só que ele não quer olhar para a solução. Na verdade, ele não quer ter problema.
Uhum. Né? Então, Sim. ele Ele não foge aceita muito que ele disso. tem um problema. Ele não aceita que ele tem um problema, Sim. sabe? Ok. É isso Uhum. mesmo. Aí, e são crianças que não foi ensinado também desde cedo a assumir responsabilidade, né? Uhum. Dele Sim. ter o papel dele dentro da família, Uhum. sabe? Qual é o seu papel aqui? Né? Desde, às vezes, uma coisa simples, ó, arrume a sua cama, entende? Uhum. É sua cama, é sua responsabilidade. Ajude, contribua, entende? Uhum. Então, ele não foi ensinado também a ser responsável desde pequeno, porque sempre tinha alguém que fazia por ele. Não era Uhum. exigido isso dele. Então, quando aí vai para o adulto, começa a receber não, nunca recebeu não lá atrás, começa a receber não, aí surta, Uhum. entende? Quer fugir daquilo, daí foge aonde, gente? Por isso que as drogas estão aí, né? Para Sim. trazer o prazer, concorda? Né? Sim. Às vezes nem essa droga, é esporte radical mesmo, né? Tem muita gente que está em esporte Sim. radical, cria um amor por isso, por quê? Porque aquele momento é aquele momento, e ele é maravilhoso, ele é prazeroso, ele já tem adrenalina, entende? Uhum. Eu não vou ficar lá na adrenalina, saltando de paraquedas, passando meus problemas. Muito pelo contrário, eu vou focar no Sim. prazer de eu estar ali naquela experiência. Concorda comigo? Uhum. Sim. Então, tem isso também. Tá faltando um aí, Nath. Tá faltando um, eu acho. Ai, dos que você me falou, eu tinha Deixa eu ver. anotado só esses. Hiperrealizador, hiperracional, esquivo, inquieto, vítima, controlador, prestativo. Temos também o hipervigilante. O Isso. hipervigilante. Ai, você perde um tempo danado pensando nas tragédias. Sabe aquela voz que sempre traz uma tragédia? Ah, eu vou viajar, mas se Uhum. furar o pneu, será que eu tenho alguém para trocar comigo? Eu tô sozinha, não tô sozinha. Será que o step tá bom? Sabe, tipo, é o excesso. Daí você fica pensando em coisas que nem vão acontecer, sabe? E isso impede a Geralmente pessoa, né, de agir. paralisa. Aí ela não Uhum. age. Ela fica com medo, gera medo, é o hipervigilante, né? Uhum. E isso vem muito desde a infância, né? Não faça isso, não teste isso, não põe o dedo aí, você vai cair, você vai se machucar, você vai quebrar a perna, não vai andar de bicicleta, você vai se ralar inteiro. Não experienciaram esses riscos, Sim. sabe? É super proteção. Você veja o quanto a gente falha quando a gente quer, sem perceber, pôr o filho da gente numa bolha. Sim. Sabe? Uhum. Não, gente, o filho é pro mundo, o filho não é teu. Nem o nosso corpo é nosso, é só uma experiência que a gente tem aqui. Nada, é o que vai ficar e vai se deteriorar, né? Então, Pois é. assim, o filho não é teu, ele veio pro mundo, você é só um guardião dele nessa existência, né? E para fazer com que ele seja um adulto saudável, um adulto que encare os problemas dele, um adulto que não sabote a vida dele, um adulto que flua e tenha sucesso na vida dele, que ele ame o que ele faça e que ele seja feliz, né? Uhum. Ele E se o que você está encontre. falando, a gente traz assim, o quanto é importante conversar com as crianças e explicar as coisas para elas, porque a gente acha que elas não sabem, que elas não entendem, elas entendem sim, e nesse momento que você acha, eu não preciso explicar, eu não vou falar disso, eu vou proteger, geralmente é o momento que dá um trauma. Por exemplo, a questão do luto que a gente comentou antes. É, uma Uhum, criança, ela sente a falta. Se ela tem claro. 6 anos e o pai dela morreu, você tem que explicar o que aconteceu. Porque senão ela vai Uhum, ficar esperando o pai dela o resto da vida. E aí ela vai ter muito problema na vida dela, porque ela sempre vai estar esperando o pai voltar. E assim, né, até um trauma assim, por exemplo, de dormir sozinho. Não consigo uhum, dormir sozinho. Por quê? Porque de repente o pai sumiu. E aí eu não tenho uma proteção mais vigilante em casa, né? exato. Então, isso é um problema. Então, as crianças, sim, elas sabem, elas sentem, elas entendem. É melhor você explicar, não precisa explicar com uma linguagem de adulto, mas seja Sim, claro. sincero, né? Uhum, Explica de uma maneira delicada. Elas sabem, e elas se colocam a serviço, né? Como a gente está falando aqui que quase todos os sabotadores eles se desenvolvem muito na infância, né? As sim, crianças se colocam a serviço do sistema. Elas vão te mostrar alguém exatamente. que não foi visto, elas vão te mostrar a dor da mãe, a dor do pai. Então, assim, não, sei lá, o avô faleceu. Você, pai, está sofrendo com aquilo, não explicou para a criança, ela vai ter muitos sintomas para te mostrar que você tem que vivenciar esse luto e também explicar para ela. Então, isso é Exatamente. necessário. Exatamente.
E é isso que muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Que aquilo Sim. que tá. É por isso que eu digo, a vida sempre vai te trazer coisas para você aprender, sabe? Uhum. Então, e eu até gosto de falar assim, gente, humildade de verdade é você ensinar para o outro o que você pode, você aprender aquilo que você não sabe ainda com quem sabe. Isso sim é humildade, sabe? Uhum. E essa questão da criança, a criança até os 5 anos, na verdade, todos nós somos criança, claro, né? Nós sabemos até os 5 anos qual é a nossa missão aqui nessa existência. E é devido todo esse complexo, essas crenças, essas tradições, é que a gente vai esquecendo e vai se criando outras crenças que acabam nos limitando. Aí, junto com o sabotador. Inclusive, tem gente que pergunta, né? Ah, mas crença é a mesma coisa que sabotador? Não. A crença são situações que acontecem que te causam esse trauma que a Nath está falando, esse rompante. O sabotador são as condições de pensamento que você vai alimentando, inicialmente na proteção e que depois, no excesso, ele acaba travando, que é lá na vida adulta, né? Uhum. E a criança entende sim, porque a criança, meu Deus, até os 7 anos todo mundo sabe que ela absorve tudo e ela sabe, ela entende, de alguma forma ou outra, ela entende a situação, ela tem sentimento como a gente, por isso que a gente tem que cuidar. Aliás, a criança, ela é mais ser, né, do que ela é totalmente o ser, né? Nós é Sim. que Uhum. construímos um falso ser, né? Em cima Sim. de personagens, né? Que a gente se Uhum. defende aí para sobreviver. Enfim, Uhum. eu acho que eu falei de todos. Acho que eu Acho falei que de todos os sim. sabotadores. Gente, alguém se identificou aí? Hiperrealizador, hiperracional, controlador, hipervigilante, insistente, prestativo, vítima e o esquivo. E eu tô com a sensação que eu tô esquecendo algum. Não sei se eu esqueci algum. Mas, enfim. Tá, e aí, né? O que que a gente faz? Vamos aqui. Tá. O que a gente faz, né, com os sabotadores, né? A gente tem que aprender a silenciar eles. E o sabotador, como que a gente identifica aquela voz na cabeça da gente, se é o sabotador ou se é realmente aquele recado, ou, né, se é nós mesmos ali, né? O Uhum. sabotador sempre vai te trazer um sentimento de culpa, de medo, um sentimento ruim. Ele sempre vai vibrar um sentimento negativo. Ele vai levar você a ter um sentimento ruim. Nunca vai ter um sabotador que, ele me deixa super feliz. Se ele te deixasse feliz, ele não seria sabotador, Me sabe? deixa confortável. Isso, nossa, ele me deixa em paz, entende? Me deixa tranquilo. Não, o sabotador não te traz esse sentimento de paz, tá? Ele sempre vai trazer. Então, se você está sentindo algo, não, mas essa voz, essa resposta que eu tive aqui, nossa, não, é legal, estou tranquila. Então, não é o sabotador na sua vida, tá? Então, existem N situações durante o dia que o sabotador está ali. Quando você começa a ter medo, quando você começa a se sentir culpado, quando você começa a se comparar com os outros, quando você começa a duvidar da sua capacidade, quando você acha que você não é merecedor, tudo isso são sentimentos que são os sabotadores que trazem pra gente, Uhum. tá? Um Quando exemplo bem prático poderia ser assim, por exemplo, eu não fiz tal coisa, né? Porque eu tive um sentimento de medo, não sei. E aí depois você fica naquela coisa, caramba, tipo, de novo, eu não tive Uhum. coragem de fazer isso. E você vai se chicotear porque você não fez isso. Isso. Se o ato de você se cobrar te faz mal, faz você se sentir culpado, que você está procrastinando, que você não está se aproximando do que realmente você quer, você não está construindo os seus sonhos, as suas metas, os seus resultados, é porque tem sabotador aí travando no seu dia a dia. E como que a gente Uhum. faz para combater ele? Primeiro é saber identificar a ação dele, tá? Depois que você identifica quais são eles e como eles agem, aí sim você entra para o seu lado sábio e vira uma conversa interna mesmo. Vira uma conversa interna. Então, por exemplo, o controlador. Até que ponto você tem que controlar o que está no teu alcance? O que não está no teu alcance, você não tem que controlar, né? Uhum. Não tem como controlar o outro. A vida é do outro, né? Cada um tem a sua vida, né? Então, Uhum. é o controlador que fica ali, olha ali, ó, julgando, sempre julgando, 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 né? Então, assim, sempre substituir por um sentimento bom, trazer para o sentimento bom, né?
Por que que eu estou tão vigilante em algo? Será que isso que eu estou idealizando é real? Entende? Porque assim, ó, quando não é o sabotador, ele te leva para uma reflexão. Ele te leva para uma Uhum. reflexão, não para Uhum. um sentimento negativo, né? Ah, eu vou Sim. fazer tal coisa. Será que eu faço? Ih, tô medo, tô apavorado, tô julgando, tô achando que eu não sou capaz. É sabotador? Ah, mas você analisou tal forma? Veja de tal forma. Ah, analisei. Ah, pode, é viável. Não é o seu sabotador, porque o sabotador não viabiliza nada. Uhum. Ele só leva Quando você você. está se prevenindo, não é um sabotador, né? Não, não, prevenção, né? A gente tem que também ser sensato, né? Sim. Mas é que assim, o sabotador ele vai sempre pro excesso, tá, gente? São Uhum. sentimentos Sim. no excesso. E na verdade a gente sempre tem que buscar o quê? O equilíbrio, né? O caminho do meio equilibrando, né? Não para tanto para a escassez, para não ser imprudente, Uhum. como não ir pro excesso que vai te paralisar, né? Uhum. Os dois extremos não são benéficos. Então por isso que é o equilíbrio, né? O caminho do meio. E para isso Tipo, você vai treinando a tua mente. tipo hipervigilante, né? Que é aquela pessoa que ela pode ter passado a vida inteira, 65 anos, 70, sem fazer nada. Porque ela passou a vida inteira pensando, ah, mas e se der errado? E aí ela não fez nada. Tudo E bem a se gente ter esse receio às vezes, né? Mas assim, ele tem que ser uma coisa que a gente consegue superar. Exatamente. O medo ele é bom porque ele protege. Ninguém vai para uma selva desprevenido. Uhum. Mas o excesso dele, aí você não sai nem de casa e tem medo até de uma mosca, tá? Porque Sim. essa mosca pode me transmitir uma doença. Entende, gente? Então são extremos, concorda? É por isso que eu digo, é o Uhum. caminho do meio. E o caminho do meio é você conseguir ver em que ponto você está não prevenindo ou que ponto você está exagerando. Ou seja, ou você está na escassez ou você está no excesso, né? Uhum. E o sabotador, ele sempre vai estar no excesso, sempre no excesso protetor, no excesso para te paralisar mesmo, para deixar você na zona de conforto. Eu sempre falo que a zona de conforto tem esse nome, porque se ela fosse também total ruim, ela não se chamava conforto, né? Mas enfim, Sim. mas enfim, que é assim, tudo que você constrói até aqui é o que você foi capaz até aqui. Para você ir aos passos à frente, você precisa fazer o a mais que você não fez ainda, entende? Uhum. Então, linkando com tudo que a gente iniciou, em questão, né, da Nath, trouxe a história dela, que muito tem a ver também com a minha história. Sempre, né, olhar, quanto mais você se autoconhece, mais você olha para dentro, mais você conhece seus talentos, habilidades, competências, quanto mais você identifica os interferentes da sua vida, que os sabotadores são interferentes da sua vida, não são recursos, aí sim você consegue ter o equilíbrio e fazer com que as coisas fluam. É Sim. isso que a gente tem que buscar, sabe? Né? E os sabotadores, como eles trazem esses sentimentos, né, de medo, culpa, então eles, em excesso, uma coisa que você não busca trabalhar, você acaba desenvolvendo ansiedade, depressão, você acaba se colocando em situações, em condições, doenças mesmo, Uhum, porque você tá deixando um sabotador dominar a sua vida, exato. né? Por Por isso isso que a que é gente tem que importante a gente sentir, né? conhecer e trabalhar. Por isso que é importante a gente perceber em que momento que eles vêm. Para você perceber o momento que eles vêm, você não vai perceber nem no passado e nem no futuro, você vai perceber ele no agora. Uhum. Por isso que é Sim. importante você parar durante o dia, já é um exercício, hein, gente? É uma dica. Você parar durante o dia, começa uma vez no dia, depois você vai para duas vezes, três vezes, põe no alarme para, às vezes, até colocar o alarme ali para você. Para um minuto. O que é parar um minuto para você ver o que eu estou sentindo? A minha mente está sendo comandada pelo meu sábio ou pelo meu sabotador? O que eu estou sentindo agora? Estou sentindo medo. Opa, tem um sabotador agindo aqui. Eu estou com medo de quê? Ah, eu estou com medo de ser demitido. Tá. Ao invés de você pensar o medo de ser demitido, o que está levando esse medo? O que você não está fazendo que pode correr esse risco? Uhum. Qual é o resultado que você não está entregando que está gerando esse medo de você não ter uma entrega que a empresa precisa? Estou dando um exemplo de quem, né, é Uhum. CLT. Esse medo está te paralisando no sentido
não é para te paralisar, porque senão realmente o negócio vai acontecer se você não fizer a tua entrega, né? Então, assim, esse medo está acontecendo por quê? Ah, porque eu estou procrastinando. Por que você está procrastinando? Ah, porque eu não estou fazendo no meu dia a dia aquilo que realmente eu tenho que fazer. Eu estou me distraindo. Aí vem esse medo. Aí o sabotador vem com tudo e te deixa com mais paralisado ainda. Daí que você não faz mesmo. Uhum. Aí depois ainda acontece o que você está prevendo, você vira vítima daí. Aham. Entendeu? Aí você vira vítima. Porque daí a Sim. vítima é aquilo que você falou, ela não enxerga que ela pode, que ela é a única pessoa que pode combater aquilo. Uhum. Ela vai Sim. sempre estar à espera de alguém, né? E é aquela coisa, ninguém faz por você o que nem você faz. Uhum. Ninguém vai fazer isso por você, né? Exatamente. Da minha mesma coisa, autoconhecimento. É autoconhecimento. Ninguém vai combater os seus sabotadores por você. Ele está dentro de você, entende? É só Uhum. você que tem. Ninguém vai ver quais as forças que você tem, os seus talentos, se não for você mesmo. Então, é a coragem de você enfrentar e daí organizar tudo para daí tomar uma decisão, né? E existe várias vertentes aí, várias ferramentas que a gente usa para descobrir isso. O sabotador é um deles, né? Somente Sim. um deles. Certo. Então, nós já chegamos em 1 hora de live. Ah, já deu 1 hora? Opa! Passou rapidinho. Tanto assunto aqui para conversar, né? Então, quer fazer mais alguma colocação, Fabrício? Fica à vontade. Não, alguém será que quer colocar no comentário se identificou algum sabotador ou se tem alguma dúvida? Eu acho que é bacana. O que eu ia falar? Existe um teste para ser feito para identificar os sabotadores, tá? Quem quiser fazer esse teste, lá no link da minha bio tem o link que tem o teste gratuito, tá? E daí também eu sempre, todo dia eu tô falando de sabotador um pouquinho, mas também quem tiver interesse de ir mais a fundo a isso, a gente pode fazer a devolutiva individual, para daí sim, né, traçar um plano para minimizar mesmo. Porque o sabotador é igual a nossa mente. Não tem como a gente eliminar ele, a gente tem como minimizar ele, silenciar ele, né? Mas Uhum. tem como a gente reduzir sim. Quanto mais você vai reduzindo, mais você vai fluindo. Inclusive, tem Uhum. 2 testes lá. Tem um teste também de QP. O que que é o QP? É ver o quanto no seu dia a dia você está sob o comando do seu sábio ou do seu sabotador. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa identificar quais são os sabotadores. Sim. Para daí, Uhum. depois, a gente trabalhar o, o minimizar o efeito dele. Uhum. Mas é libertador, é transformador, como a Ali tinha colocado aqui. Realmente, depois que você se liberta deles, você começa aquela conversa interna mesmo, né? Opa, peraí, você não me pertence mais. Você não Aham. manda aqui. É aquela coisa, é você assumir o comando da tua mente, assumir Sim. o comando da tua vida mesmo, né? Você Uhum. assumir que é você, é do teu jeito sábio, não do seu jeito sabotador. Uhum. Tá certo. Isso, Adorei esse isso. teste. Eu vou fazer com certeza. Gente, olha, foi muito bom. Nath, passou essa 1 hora que eu nem vi. Eu acho Pois é. que, na verdade, é o que eu até agora até estava atendendo, falei, gente, um profissional complementa o outro, sabe? Eu acho que uma Uhum. coisa que a gente tem que muito trabalhar, e eu acho que isso a gente até já, nós estamos aqui juntas, eu e você, justamente para provar isso, gente, é que desapego, assim, cada um no seu quadrado, mas complementando, sabe? Tipo, o Sim, cliente não é exatamente. meu, o cliente não é teu. O cliente precisa das Uhum. duas vertentes, Sim. da terceira, quarta, quinta. O que ele precisa, na verdade, é ter ajuda para que ele se conheça cada vez mais e possa combater tudo isso, destravar. É como você colocou, né? Temos aí algumas chaves para ajudar, né? Temos aí algumas Exatamente. soluções. E é para isso que a gente está aqui. Uhum. Te Com agradeço certeza. também demais, né? Pela gente estar aqui. E qualquer coisa a gente volta para falar de outros assuntos, que assunto é o que não falta. Com certeza. Agradeço, Fabrício, por você ter aceito o convite. Eu adorei o seu contato Imagina. inicial, quando a gente começou a conversar. E adorei o seu trabalho, então acho que é super válido. Realmente eu quis trazer isso,
para os meus seguidores também, né? Sim. Porque eu Uhum. realmente acredito nisso de cooperação, de profissionais que atuam junto, de que muitas às vezes eu não posso resolver o problema da pessoa, mas você pode. Então, Sim. assim, existe indicação, é, e a gente trabalha com pessoas, né? Então a gente olha Claro. para a pessoa, que Sim, é isso que a gente exatamente. tem que chegar num bem-estar dela, né? Então, muito Exatamente. obrigada por ter aceito, fiquei muito feliz. Obrigada a você, eu também fico feliz e continue nesse seu caminho lindo que você está traçando nessa descoberta, nesse despertar. E que, nossa, a melhor resposta sempre está dentro do nosso coração, Com certeza. né? Muito obrigada. E Gente, boa obrigada por noite. tudo. Um beijo para todo mundo aí, né? Que bom, espero que tenhamos contribuído aí com muitas coisas ricas para todo mundo. Com certeza. Ó, o pessoal aqui adorou o conteúdo. A Geice, a Elaine, a Que bom. Dani, minha mãe. Minha mãe Ah, sempre tá nas lives. A isso Tati. aí. Então, obrigada, pessoal, que estava com a gente até agora. E a live vai ficar salva. Então, vocês podem compartilhar com quem vocês acharem que esse conteúdo vai ajudar. E eu tenho certeza que vai, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue estar no controle da nossa vida e encontrar a nossa missão. Então, é isso que eu Exatamente. desejo para todos vocês, pessoal. Uma boa noite. Até mais. Beijo, gente. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.